enquanto igreja, a oportunidade de cumprir aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou à sua própria igreja. No texto conhecido como a Grande Comissão, que está presente lá em Mateus, no capítulo 28, a partir dos versículos 18, Jesus Cristo diz assim: aproximando-se então o Senhor, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A Igreja Batista, ela entende que uma das formas pela qual a pessoa ingressa no seu rol de membros é através do batismo, o batismo bíblico, o batismo por imersão ou mergulho total, aonde o candidato, após profissão de fé, isto é, após conscientemente declarar a sua fé e a certeza da sua salvação em Jesus Cristo, ele então é indicado à igreja para participar deste ato. Nós, como igreja, não batizamos crianças recém-nascidas porque contraria o ensinamento da palavra de Deus. O texto ora lido deixa-nos muito claro o entendimento que o batismo é para aqueles que voluntariamente decidem-se ser discípulos de Jesus, isto é, seguir os passos do Mestre espontaneamente. Em Atos capítulo 8, outro texto que atesta a condição do batismo, o homem de Deus Filipe diz: aquele que procurava ser batizado, eunuco, que era lícito ou correto, se ele cresce de todo o seu coração. Esta é a base para o batismo. O batismo é para pessoas que voluntariamente aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, e deram sua profissão de fé de forma autêntica e verdadeira, dizendo então à igreja, mas demonstrando em atitudes e ações, que é um novo convertido, uma nova criatura em Jesus Cristo. Nesse momento, nós cumpriremos a ordenança da palavra de Deus. Não acreditamos no batismo como sacramento. O batismo não confere graça, o batismo não salva. Se assim fosse, descaracterizaria a ação salvadora de Jesus Cristo. O batismo é sim para salvos em Cristo Jesus. batizo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci. Eu nasci.
através da igreja que podemos falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci. Pai, Filho e do